ela ficou desde o começo, né? Desde o começo de tudo, do mundo. Então Deus já deixou essa palavra. Por quê? Porque quando Deus fez a humanidade, Ele não deixou assim as pessoas ao léu, ou seja, à toa, né? Deus, Ele se preocupou com a humanidade, primeiramente, e Ele deixou um roteiro seguro, ou seja, Ele deixou um norte, né? Eu acho que uma pessoa que não tem um norte, né? Ele não sabe para onde vai, de onde veio, então ele fica assim desnorteado, né? E quando o ser humano ele está desnorteado, em outras palavras, ele perde o rumo da vida, Então, realmente, a Bíblia nos ajuda bastante, né? Eu acho que a maior riqueza que Deus deixou na face da terra foi a santa palavra de Deus. Essa é uma escritura, como a gente já vê aqui, a palavra escritura é uma herança, um testamento, é algo que Deus, é algo que Deus deixou para nós. E eu vou ler aqui um pouquinho. Diz, irmãos, que os filísteos eram uns grandes navegadores, né, da antiguidade. Eles viajavam e eles só andavam pela costa do mar, porque eles tinham medo de se perder. Por quê? Porque realmente eles não andavam com a bússola. Então, realmente a pessoa sem uma bússola, ele está nesse mundo de treva, trazendo para o lado espiritual, ele está com medo, porque sem uma bússola você não enxerga o roteiro, o rumo, né? Você não enxerga. E temos nos afastado, nós como pecadores, nós temos se afastado da costa também, trazendo para o lado espiritual. Estamos em águas perigosas. É necessário um roteiro que nos oriente para um destino feliz. Jesus disse que se um cego ele guia outro cego, cai tudo dentro de um buraco só. É verdade? Se tem um cego puxando outro cego, então se um cai dentro do buraco, o outro vem e cai junto, né? Não tem como. Dois cegos. Então aí é a importância da palavra de Deus, né? Então me lembrei agora, irmãos, que a gente vai já abrir a palavra de Deus, nós vamos fazer uma breve oração, né? Vamos orar agora. Maravilhoso Deus, Pai Santo, santificado seja o teu nome, Senhor. É o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui estamos, Senhor Deus, para falar do teu amor, da tua verdade. Abençoa-nos nesse momento, nesse ceirão, que o teu divino Espírito Santo venha nos guiar. E abençoa, Senhor Deus, a todos que aqui se encontram e que essa bênção possamos levar para a nossa cidade. Pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então, aqui nos demais, né? De onde poderá vir-nos uma orientação segura? Eis o tema que iremos elucidar hoje, né? Creio na existência de Deus e do universo. Este mundo não existe por acaso, né? Nem está abandonado, como diz um relojoeiro, né? Se não existisse o relojoeiro, não existiria o relógio, né? Então veja bem, se existe um relógio, então existiu quem fez esse relógio e dá manutenção a ele, né? Por isso que ele não se acaba, ele sempre vai renovando, né? Sempre vai tendo relógio. Então, da mesma forma, Deus, quando fez esse mundo, Deus agora, ele é o Criador, né? Ele é o Criador, ou seja, é o mantenedor, é quem dá assistência. Então, por isso que esse mundo subsiste, né? Se não existisse o nosso Deus, né, por trás de tudo isso, claro que esse mundo aqui já não existiria mais, né? Então, você vê tudo funcionando dentro de uma rota, tudo organizado, sem falhar, tudo regido por lei, tudo organizado, né? Você vê a partir dos animais, a partir da natureza, a humanidade. Então você percebe aí que Deus se preocupou com tudo isso e Deus deixou tudo organizado, tudo funcionando
certinho, né? Então aí dá para vocês entenderem, a gente entende, que por trás de tudo isso aí existe um poder, existe um poder que dá essa assistência toda para esse universo. Então a gente percebe aí as teias de aranha, as colmeias, né? As flores. Então você vê aí que tudo funciona dentro de uma rota organizada, né? Ou seja, o nosso mundo é regido por lei. Para tudo existe lei, e para tudo, né? Então tudo que a gente acontece aqui tem uma consequência, ou boa ou ruim. Isso depende da lei que você segue, né? Então você percebe que Deus ele é altamente organizado, deixou tudo funcionando normalmente, né? Agora, muitas das vezes as coisas acontecem porque as pessoas quebram as leis, né? E aí vem as consequências, né? Às vezes não sabe porque está sofrendo, porque acontece isso e aquilo. Então, a gente percebe também que o ser humano, né? Ele foi muito bem feito por Deus, né? Que a gente vê aí que até a própria medicina não descobriu tudo sobre a humanidade. Eles não entendem tudo. Tem coisas que ainda eles não têm condições de entender. Principalmente a parte do cérebro da humanidade, né? Coisa finíssima, eles não têm como entender tudo. Então, tudo a gente sabe que depende de Deus também. Vamos abrir a Bíblia lá em Amós 3,7. Amós 3,7. Se alguém encontrar aí, pode abrir e ler para nós. Encontrar primeiro. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha aí, veja só a consideração de Deus para com a humanidade. Vocês perceberam aí? Diz aí assim, né? E o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro não revelar os seus segredos aos seus servos, os próprios profetas. Então vocês percebem que aqui na Terra os homens não têm consideração dos cônjuges, né? Um dia é cruzeiro, no dia já amanhece cruzado, não tem contemplação a dar a ninguém. Mas o dono do universo, tudo que ele faz, a palavra falou aí, que ele primeiro revela os seus segredos aos servos do profeta. Então por isso que a Bíblia vem parar na nossa mão, por causa disso, né? Como foi dada essa revelação divina? Agora vamos conferir como é que ela foi dada. Lá em Gênesis 1, verso 1, podemos conferir aqui, Gênesis 1, verso 1, porque a Bíblia foi dada para a humanidade. No comecinho aqui da Bíblia, logo no início, no verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, como foi dada essa revelação? Então, desde o princípio da criação, que Deus já começou revelando, né? E a criação de tudo que há no mundo, ou seja, o jardim do Éden, Adão e Eva, a origem da raça humana, a entrada do pecado, Deus chamando Adão se escondeu porque pecou, tinha vergonha, queria ocultar-se de Deus. O pecado, ele realmente forma uma barreira. O pecado formou uma parede entre a humanidade e Deus. Após o homem pecar, ele já se esconde de Deus, né? Ele já foge da presença de Deus, e Deus agora vai procurá-lo. E por que isso aconteceu? Porque exatamente o pecado é terrível, né? O pecado, ele causou essa parede de separação. Então Deus agora já se preocupou com isso e já veio na plenitude dos tempos quebrar essa barreira que fazia essa separação entre Deus e a humanidade. Então hoje a gente já tem acesso, veja bem, a gente já tem acesso a Deus, porque o próprio Deus já veio, todo mundo conhece a história, ele morreu na cruz do Calvário e agora quebrou essa parede de separação. Então agora a gente
pela graça de Deus, a gente tem acesso agora ao trono, que é o trono da graça de Deus. Ou seja, não importa o pecado que você tenha feito, o importante é você reconhecer que é um pecador, se arrepender, pedir de coração, com fé, e aí Deus, ele lhe atende. Por que ele lhe atende? Porque ele já veio e quebrou essa barreira. Ou seja, aquela cruz, a cruz de Cristo, ele formou uma ponte por onde a gente tem que passar até ele. A gente passa pela cruz. Se não fosse a cruz de Cristo, ninguém se salvaria. Né? Ninguém se salvaria. Então agora todos têm o acesso, né, ao perdão divino. Deus já salvou todo mundo, já pagou o preço por todos. Agora, infelizmente, né, nem todos querem a salvação. Nem todos querem, mas Jesus já fez a sua parte, ele não tem culpa. Se ele está dando um presente, e se a pessoa não quer o presente, aí sim, aí a pessoa já fica a seu critério, não é isso? Aí já fica a consequência com a pessoa. Mas ele mesmo já quebrou essa barreira, já deu a salvação a todos. Agora, deixou livre arbítrio. Então, livre arbítrio, você é quem decide, você é o árbitro do seu destino. Então você é quem decide, mas Deus já fez a sua parte. E continua fazendo, né? Deus, ele chama o homem diretamente para o encontro com a vida, né? Para o encontro com a vida, porque essa vida que a gente tem, essa vida, ela pertence a Deus, né? Nós não temos vida, a vida pertence a Deus, só existe vida com a presença de Deus, sem Deus não tem vida. Você pode até estar vivendo, vegetando, mas a vida mesmo, eterna que eu quero falar, não é essa vida aqui. Quando ele fala vida, isso aqui nós estamos passando uma chuva, né? A vida é eterna. A vida eterna só podemos adquirir ela com a presença de Deus, porque Deus é o dono da vida. Ele deu a sua vida e tornou a tomá-la de volta. Ele tem uma vida de sobra. E essa vida que ele conquistou na cruz do Calvário, essa vida ele dá para mim e para você. Amém. Essa vida ele dá de graça, né? Agora veja bem, é de graça. A salvação é pela fé e pela graça, né? Mas ela é de graça, mas alguém pagou caro por ela, né? O sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Então ela não está assim totalmente de graça, porque é um presente de Deus, mas Deus pagou por ela. Veja bem, lá em Isaías, vamos conferir Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Estou aqui olhando para a hora, porque eu quero ver Isaías, né? Quem encontrou aí, Se a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Muito bem. Então, vocês perceberam aí, né? Deus, ele é franco, Deus, ele não é sublime. Diz aí que as suas mãos e os seus ouvidos não estão, os ouvidos não estão fechados para não ouvir, e as suas mãos também não estão aleijadas para não abençoar as pessoas, ou seja, perdoar. Então, ele realmente nos faz tudo para nós, né? Se a gente não se salvar, a culpa não é de Deus, porque, como a Angelina leu aí, ele não está com as mãos encolhidas para não poder salvar. Ele tem todo desejo. O ponto forte de Deus é perdoar. A parte forte de Deus é essa. Ele é rico. A Bíblia diz que ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer salvar todos. Mas precisa do homem também fazer a sua parte. Ele não faz a sua parte, então ele precisa que o homem faça a sua parte.
que é a parte que o homem tem que fazer? O homem tem que dar um passo, ou seja, nós, seres humanos, tem que dar um passo para Deus. E isso, muito bem, aceitar. Porque quando você dá um passo para Deus, Deus dá 2 para você. Né? Deus dá 2. Agora, se a gente não tomar iniciativa, fica difícil, porque Deus já tomou a dele. Se Deus não tivesse tomado, né? Mas Deus já fez sua parte, já foi atrás do homem, procurou, o homem estava escondido, estava lá se vestido de folha de figueira, e Deus já procurou o homem, deu a justiça dele, vestiu ele com a justiça, imputou essa justiça dele. Então é só agora o homem aceitar a salvação. Então aqui nos diz mais. Deus diz assim, ó, aqui como foi que a Bíblia foi entregue para o ser humano. Ele disse aqui: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Está escrito lá em Número 12, verso 6. Lá em Número 12, verso 6, Deus está dizendo que se houver profeta, Deus falaria através do profeta e através também de sonho e visões. Então aí a gente já percebe aqui que a palavra de Deus chegou nas nossas mãos desse jeito. Deus usando os profetas, a era patriarcal. Deus agora usava aqueles patriarcas para falar a palavra de Deus de pai para filho, passando de pai para filho. E depois ela veio ser escrita e está aqui na nossa Bíblia. E nós temos que comprovar isso, né? Porque a veracidade da Bíblia, ao longo dos tempos, ela tem comprovado que ela está atualizada até hoje. O único livro que não passa é a palavra de Deus, né? E até hoje existe museu, que existe lá os manuscritos, os originais ainda das primeiras coisas que foram escritas a Bíblia, né? Hoje ela está nas nossas mãos, mas existe uma prova de que ela, toda a vida, ela foi real, né? Ela existiu. E aí só foi sendo passado cada dia mais, ou seja, traduzido em outros idiomas, né? Então aqui Noé, ele mandou Noé construir uma arca, anunciou o dilúvio e o dilúvio veio. Então tudo isso aqui é a veracidade da Bíblia provando, né? Falou com Noé e Noé falou para aquele povo daquele tempo, e o povo não acreditaram, mas quem acreditou, realmente o que Deus falou se cumpriu na vida de Noé. Então ali já foi a Bíblia, ela não era escrita, mas era passada na era patriarcal. Então durante 2.500 anos, esse profeta e patriarcas transmitiu essas revelações de pai para filhos, e a transmissão escrita das revelações veio em função dos riscos naturais que envolvem a transmissão oral, incluindo-se aqui fraquezas mental. A revelação escrita, agora a revelação escrita aconteceu aqui. Deus mandou que os profetas escrevessem. No caso, a gente percebe que os primeiros profetas, o primeiro profeta que escreveu foi Moisés. Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Isto aconteceu em 1500 anos antes de Cristo. O primeiro homem a escrever o primeiro livro da Bíblia foi Moisés, há 1500 anos antes de Cristo. Depois surgiram outros profetas, escritores: Josué, Samuel, Davi, Daniel e outros. Eles tiveram visões acerca daquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Eles tiveram visões. Nos dias de Esdras, há cerca de 425 anos antes de Cristo,
Esses escritos foram relacionados, fazendo um total de 39 livros, os quais foram o cânone do Velho Testamento. Vocês entenderam aí? O Velho Testamento foi formado de 39 livros e cerca de vários autores que escreveram, né? Começando com Moisés e vários mais, né? No caso de Josué, Samuel, Davi, Esdras. Então teve vários, né? Todos 425 anos. Antes de Cristo, esses escritos foram colecionados. Aí ele diz: Cristo os aceitou e confirmou. Aí agora vamos conferir Lucas 24, 27. Vocês vão ver agora Cristo, quando vê esse mundo como um ser humano, confirmou todos esses livros e aceitou e orientou e mandou ler. Vamos conferir isso. Lucas 24, verso 27. Então a Bíblia é um livro incrível, né? Começando com Moisés, todos os profetas, ele explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Isso, olha aí, Jesus ele fez exatamente, fez uma retrospectiva, ou seja, ele começou com Moisés e ali ele fez aquela, como é que a gente quer dizer, o que a irmã falou, né? Uma retrospectiva, ou seja, ele puxou aí lá desde o começo, de onde começou, até chegar aos dias dele, e ali ele aprovou todos aqueles livros. Irmãos que estavam aqui ontem da escola sabatina, o professor da escola sabatina daqui fez qualquer a lição da escola sabatina e João está mostrando isso. A autoridade das escrituras do Antigo Testamento que foi travado no Novo. Então, desde Gênesis 3:15, que é a primeira profecia do descendente da mulher que é Jesus, e ali Abraão, Procipal, né? Aí teve aí Davi dos Salmos, né? Que nem o osso do desejo ser quebrado, ser traído por um amigo. Eu acredito que Jesus, ao encontrar esses dois discípulos da Emaús, ele foi lembrando a ele de todas essas que nasceram em Belém da Judéia, né? Seria chamado Nazareno. Então, tudo sobre a vida dele, que ele seria levantado da terra, que é falando sobre a cruz, né? Então, Jesus foi lembrando a ele de tudo que estava escrito no Antigo Testamento, que ia se cumprir na vida dele, para quando ele era Messias. Justamente, então Jesus, ele, além de cumprir essa escritura na vida dele, ele os ensinou, né? Então vamos conferir isso lá ele ensinou que deveria ler, porque na escritura continha tudo a respeito dele. Então vamos conferir lá em João 5,39, né? Vocês vão ver aí o valor que Jesus deu à palavra de Deus e orientou que lesse ela. Por quê? Porque lendo a Bíblia, as pessoas encontram a respeito de Cristo tudo sobre ele. E são elas que testificam de mim. Então ele orientou, né? João 5,39, como é que diz aí? Vou encontrar primeiro. Pode ler. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Perceberam aí o valor que Jesus deu à palavra de Deus, às escrituras? Só vocês examinam as escrituras, vocês vão julgar nela a vida eterna, vocês vão encontrar nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então o valor que essa palavra tem, se a pessoa quer saber a respeito de Jesus, ele deve examinar as escrituras. É por isso que hoje a gente está dando esse valor à palavra de Deus e mostrando o valor que essa busca tem e nortear o ser humano para ele não ficar sem rumo da vida, né?
E continuando aqui, a vida e os milagres de Cristo foram escritos pelos apóstolos. São os evangelhos que a gente sabe aqui, São Mateus, São Marcos, Lucas, São João, revela a vida e ensino e milagre de Jesus. O livro de Atos revela os feitos dos apóstolos, e esses seguem-se, aí depois seguem-se as epístolas paulinas e também no final o Apocalipse, né? E todos os livros foram 27 livros do Novo Testamento, são 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. As Escrituras Sagradas foram escritas por período de... Ela foi escrita num período mais ou menos aproximado de 1600 anos. Ela foi escrita, né? O primeiro livro foi escrito por Moisés, como a gente já falou, e ao redor de 1500 anos, e o último livro foi escrito por João no ano 100 depois de Cristo, né? Já da nossa era cristã, né? Depois de Cristo. Então, o último livro foi o Apocalipse, foi escrito por João, já no ano 100, João Evangelista, né? Aquele João que andou com Jesus, um dos discípulos de Jesus, o discípulo amado, né? Aquele que sempre estava ali perto de Jesus. Então, ele foi uma testemunha ocular, e ele escreveu tudo sobre, realmente, sobre Cristo e sobre o final dos tempos. Então, nós vamos aqui, ainda tem um tempinho aí, né? Aí diz aqui, ao conjunto de livros sagrados deu-se o nome de Bíblia Sagrada. A Bíblia é um termo de origem grega que significa coleção de livros. Façamos uma experiência, passamos a 40 doutores, né, para escrever. Ou seja, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, né? Os doutores da Bíblia, 40 autores, foi escrito. E também escreveram sobre um tema. Cada um deles escreveram sobre um tema qualquer. Não, me permita corrigir aqui. Diz assim, vamos fazer uma experiência, que está dizendo, para a gente comprovar a veracidade da Bíblia, uma experiência. Se a pessoa pegasse agora, hoje em dia, né, nossos dias, pegasse 40 doutores, né, 40 doutores, e mandasse cada um escrever um trecho, uma partezinha, então logo vocês iam ver que depois, quando juntassem tudo isso aí, vocês iam ver a contradição que ia dar, né? Ia dar muita contradição. 40 doutores. Mas a Bíblia, esses homens aqui escreveram a palavra de Deus, mas eles nem se conheciam. Datas totalmente diferentes, de mais de 1000 anos de um para outro. E você vai ver ali os versos, tudo casadinho, parece que é irmão do outro ali. Casadinho, parece que um disse assim, você escreve até aqui e eu escrevo daqui até ali. Só que você percebe que tudo organizado. Por quê? Porque o professor era um só, é Deus. Não foi pela vontade deles, mas foi pela vontade de Deus. Vou fazer uma pequena experiência aqui. Veja bem, se fosse hoje os dias, não fosse o dia de hoje, que não tinha internet, tudo que a gente queria saber dos parentes, escrevia uma carta, né? Aí vamos supor aqui que uma pessoa aqui tinha um parente lá em São Paulo, aí não sabia ler, aí chegava aqui para a irmã, aí dizia assim, me escreva uma carta para minha mãe que mora lá em São Paulo. Aí eu que não sabia ler dizia assim, tudo bem, me diga não, eu que sabia ler, comparação, né? Aí eu dizia, pronto, me dê o assunto. Aí você dizia o assunto, eu escrevi aqui, né?
Quando a carta chegasse lá em São Paulo, que a mãe dela fosse ler, dizia assim: minha filha, como é o seu nome? Deixa eu dizer. Pronto, ia dizer, Dejaísa mandou dizer isso, o assunto todo. A sua mãe não sabia nem que eu existia, não é verdade? Mas de quem era o assunto? Mas quem escreveu a carta? Foi eu, mas o assunto era dela. Então, desse mesmo jeito foi a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Foi homens. Mas de quem era o assunto? De Deus. Por isso que não dá contradição um com o outro. Porque eles tudo, a visão de Deus, ou seja, a inspiração divina, do jeito que usou um, usou o outro. Não teve nem um gancho aí. Mas se fosse humanamente, um doutor, ele tem contradição com um pescador, bem jeito, né? Aí Lucas era um doutor e escreveu a Bíblia, e Pedro, um pescador, também escreveu a Bíblia. Mas eles não entraram em contradição com o outro, né? Então vocês vejam como é interessante. Amós era vaqueiro, boiadeiro, né? Muito bem. Se fosse juntar esse povo aí, um sabidão e um analfabeto, o assunto não dá para o outro, entra em contradição. Não tem como. Mas é a mesma coisa que você fazer uma prova numa classe de professor. O assunto da prova é um só. Mas, quer dizer, o assunto é um só e o professor também só. Então, a prova não dá contradição uma com a outra. O assunto ali é um só. Deus ele não faz acepção de pessoa, né? Aí, continuando aqui, diz assim: suas verdades permanecem íntegra através dos séculos. Poderia ter havido alteração em sua cópia? Não, sabe por quê? O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos O último livro foi escrito por João, cerca de no ano 100 depois de Cristo. Ao copiarem os escritos, esmeravam-se para não rasurar os textos para escreverem o nome de Deus. Usavam uma pena de ouro. A arqueologia tem comprovado a veracidade das escrituras. Por quê? Porque existem os manuscritos de onde foram tirados a cópia. Ainda hoje tem nos museus manuscritos. Então, não tem que uma Bíblia ter sido forjada, ter sido feita alguma coisa errada. Porque está tudo, não existem os originais. Né? Ela tem sofrido a prova dos escritos dos ateus. Né? Os ateus querem defamar a palavra de Deus. Porém, tem confundido as perseguições, as fogueiras, não conseguiram destruí-la. Ou seja, aquele povo que passaram pela perseguição, mas mesmo assim a Bíblia permaneceu com exatidão profética, o passado, o presente, o futuro, suas verdades, assim como o ouro, quanto mais provada, mais tem brilhado. Amém. Ela é passada por grandes provas, mas cada vez ela brilha mais. Ninguém conseguiu destruir essa Bíblia. Amém. Transformar. Muito bem. O único livro que informa e transforma é só a Bíblia. Porque já colocaram outros livros dentro de penitenciária, cadeia, colocaram livros lá, muita cultura. E as pessoas ficaram mais sábias, aumentou sua cultura, mas não mudou de vida, permaneceu a mesma coisa. Mas pegaram uma Bíblia e jogaram dentro de uma cela, vários prisioneiros ali, e a Bíblia transformou a vida de muitas pessoas. Amém. Né? Então, o único livro que transforma, informa e transforma. Então, aqui diz que ela é uma bússola infalível, né? E jamais ela vai falhar. E eu quero terminar aqui
contando a ilustração a respeito dela, né? Tem mais uma coisa importante aqui que eu queria falar. Aqui no livro de Salmos 119, verso 5, diz assim, 105, né? 119, verso 105 diz: este livro é mais do que uma bússola, é lâmpada para os pés. Então lá o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é uma lâmpada, né? Ou seja, é uma luzinha que você pega ela, clareia o seu caminho, e ela vai, aquele caminhozinho estreito, vai deixar você lá no céu. Não tem errada, não tem como errar. Se você pegar a lâmpadazinha, né, ela vai deixar você lá, sem errar. Mas sem uma luz, no pecado que nós estamos, é trevas, é escuro, você não consegue enxergar. Mas com a lanternazinha você clareia e aí você chega lá. Amém. E aqui tem alguns relatos que falam aqui sobre testemunho de grandes homens, que foi que Dom Pedro II disse. Ele disse assim: eu amo a Bíblia e leio-a todos os dias. Quanto mais leio, tanto mais o amo. Há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não os entendo, não compreendo tais pessoas, mas eu amo, leio e cotidianamente gosto dela, cada vez mais. Ele falou, né? Aí aqui tem mais outro que falou assim, Joaquim Arco Verde, ele disse assim: primeiro cardeal do Brasil. Olha o que ele disse aqui: se todos os homens conhecessem, amassem e meditassem os santos evangelhos, que regra mais pura e santa, que caminho mais seguro para o homem político, para o homem privado, para o homem político, não, aqui diz, eu confundi, para o homem público, para o homem privado, para o homem político, do que a verdade divina do céu, pregada e ensina pela boca de Deus, registrado no livro dos Evangelhos. Leia-se, pois, e medite-se o livro santo dos Evangelhos. Tem mais outro que fala aqui, Coelho Neto, um dos nossos grandes escritores, assim fala da Bíblia: o homem de fé, o livro de minha alma, aqui eu tenho a Bíblia, não o encerro na minha biblioteca. Entre os de estudos, conservo-o sempre à minha cabeceira, a mão é dele, que tiro água para a minha sede. Então aqui, irmãos, a gente conclui nesse relato desse Neto Coelho, né? Para não ficar muito cansativo, a gente para por aqui. E interessante que a ilustração aqui, a última que a gente lê, diz assim: certamente a senhora, quando interrogada sobre a Bíblia, respondeu: eu leio sempre, vou buscá-la. Quando abriu a Bíblia, exclamou: que bom, achei meus óculos, que há 6.000 anos havia perdido. Assim fazem alguns. Sabem os senhores, porque este livro não é mais apreciado, porque conhecemos e amamos pouco o seu autor. Bem, a ilustração aqui é o seguinte: um casal de jovem, né? Eles passaram a namorar, e quando foi um dia, o jovem, né, pegou um livro e deu de presente para a sua namorada. E a namorada pegou esse livro, gostou, deixou por lá, no canto, não leu o livro. Aí ele perguntou: e o livro? Depois
Depois ele perguntou, e o livro você leu? Ela disse, não li o livro. Ele disse, olha, aquele livro é meu, é da minha autoria, foi eu que fiz. Então, como ela amava ele, aí agora foi ler esse livro com todo carinho, entendeu? Quer dizer, muitas vezes a gente não lê muito a Bíblia, por quê? Porque às vezes não conhece o autor da Bíblia, às vezes não está amando ele. Né? Então, o relato é interessante porque você veja, né, quando ela soube que era dele, ela foi lá e quis conferir todo o assunto do livro. Então, da mesma forma, aqui fica uma lição para mim e para você nessa noite. Cada momento devemos buscar mais a Deus, amar a Ele. Porque se a gente amar, vai surgir no nosso coração um desejo intenso de ler a palavra de Deus e saber tudo sobre a nossa vida. Por quê? Porque ela é o manual de vida, ela é o manual de sobrevivência. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude. Agora eu gosto de encerrar cantando mais um hino. Sentindo que a voz ela vai se acabando, né? Mas parece que vai dar certo. Onde nunca fui.
se acabando, mas graças a Deus deu para sair. Deus seja louvado, né? Então agora peço aos irmãos que curvem suas frontes, a gente os despedir com a bênção do Senhor Jesus. Santo Deus, maravilhoso Pai, nosso Senhor, nós somos muito gratos, Senhor Deus, pela a Tua palavra que o Senhor deixou para cada um de nós. Deixou para que ela pudesse crescer, germinar no nosso coração. Senhor, perdoa o nosso pecado, aumenta a nossa fé, nos ajuda, Senhor, a cada dia amar o autor dessa palavra, e que essa palavra seja o livro de cabeceira, seja esse livro que nos traz conhecimento, nos traz sabedoria e nos ajuda a vencer nesse momento de treva, nessa escuridão, mas que a palavra ela é a luz para o nosso caminho e a lâmpada para clarear a nossa vida. Abençoa a todos que aqui se achegaram, que essa bênção, Senhor Deus, possa ser conduzida para cada um de nós, nossos lares, e que possamos, a partir de hoje, cada dia, Senhor, amar mais o autor da nossa fé, o autor da palavra. Pedimos tudo isso, Pai, te agradecemos por tudo. Nos leva em paz para nossos lares. Nos pedimos a tua bênção e já agradecido, Senhor Deus, no doce nome do Salvador, Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém.